Fala galera que acompanha o RN Motors. Hoje estamos aqui com essa super novidade para vocês, o novo SUV compacto da Fiat. Estamos aqui falando dele, do Fiat Pulse, na sua versão Impetus 1.0 Turbo, uma motorização bem bacana que a Fiat chegou no Brasil. Nós vemos que foi um carro para competir bastante com o Volkswagen Nivus, até principalmente pelo seu tamanho, ficou bem bacana. Nós temos diversas cores aqui no Fiat Pulse. O Fiat Pulse, mais uma novidade legal e bacana, na sua pré-venda foram vendidos mais de 5.000 unidades, então foi um carro muito bem aceito pelo mercado brasileiro. Então, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, curta, comentem, compartilhem. E agora vamos para a avaliação completa do novo Fiat Pulse. E como de costume, iniciando aqui na parte dianteira do Fiat Pulse, nós temos aqui seus faróis que são totalmente em LED, apenas os piscas aqui dianteiros que não são em LED. Nós temos aqui na parte superior do farol o DRL. Aqui mais uma vez um detalhe bem bacana aqui nos seus faróis, ficou bem bacana, bem legal. Aqui na parte interna dos faróis nós temos a nomenclatura escrito aqui LED Technology. Temos aqui um pouco abaixo uma moldura em cromado, ficou bem bacana, bem condizente com a versão do carro. E temos aqui os seus faróis de neblina, que também são em LEDs, ficaram bem legais. Aqui um pouco abaixo nós temos esse aplique aqui bem bacana, em plástico, nesse tom em preto fosco, ficou bem legal, bem bacana. Temos aqui na frente uma espécie de front bumper que protege o para-choque, ficou bem legal, nessa tom de cinza fosco, ficou bem legal, condizente com a versão dos carros SUV de pequeno e médio porte. A grande maioria tem esse front bumper aqui, que ficou bem legal. Aqui na frente nós temos os sensores de estacionamento em toda a parte dos para-choques. Um pouco aqui em cima nós temos a nova logo da Fiat centralizada aqui na sua grade. Temos aqui alguns detalhes em preto acetinado que dá uma impressão de que é um black piano, ficou bem legal, bem bacana. Aqui um pouco, aqui na parte acima do farol, nós temos esse filete em cromado que faz essa junção com outro farol, que ficou muito bacana. Aqui um pouco abaixo nós temos a bandeirinha da Itália, ficou muito bacana também, que agora estão vindo em todos os carros da Fiat a partir de 2021. E aqui mais uma vez a parte do seu globo óptico, ficou bem bacana, bem legal. E aqui, pessoal, nós temos aqui a cereja do bolo do Fiat Pulse, o seu motor 1.0 turbo de 130 cavalos no etanol e 125 cavalos na gasolina e 20,4 kg de torque nos dois combustíveis a 1500 RPM. Como vocês podem ver aqui, é um motor bem compacto, bem bacana, um novo motor da Fiat, um motor turbo, tem um desempenho muito bacana que a gente vai mostrar para vocês ainda nesse vídeo.
Aqui um pouco mais acima nós temos a parte interna aqui do capô toda pintada, bem bacana. Nós não temos aqui a manta acústica, mas os ruídos do motor eles não ultrapassam tanto a cabine, que é uma coisa muito legal, muito bacana. Nós temos aqui essa parte aqui que algumas pessoas não gostaram, mas particularmente e pessoalmente ficou muito bacana, né? Aqui poderia ser o capô inteiro, mas o capô ele é bem pequeno, bem compacto, ficou bem bacana essa parte aqui do cofre do motor do Fiat Pulse. E também, galera, aqui no Fiat Pulse é utilizado um câmbio CVT automático de 7 marchas simuladas, né? É um câmbio muito confiável, um câmbio muito econômico para a sua categoria. E aqui nós temos a chave do Fiat Pulse, que é totalmente presencial, com algumas funções aqui para abrir o carro, fechar, abrir o porta-malas. Aqui nós temos para ligar os seus faróis, e aqui basta apertar 2 vezes que nós temos sua partida remota. E partindo aqui para a lateral do Fiat Pulse, nós temos aqui novamente esses apliques laterais em plástico para remeter que o carro é mais robusto, né, mais bacana, um apelo off-road, como vocês podem ver aqui um pouco mais de longe, ficou bem bacana. Aqui nós temos suas rodas diamantadas em black piano no aro 17, ficou muito bacana. Nós temos medidas de pneu 205/50. Essa unidade está aqui com pneus Pirelli Cinturato P7, bem bacana, pneus que são de alta qualidade. Aqui um pouco acima nós temos seus retrovisores e tem as setas aqui nas laterais. E uma coisa muito bacana aqui que o retrovisor do Fiat Pulse tem é sua lâmpada aqui embaixo, uma lâmpada de cortesia nessa versão Impetus, ficou muito legal, muito bacana. Aqui na parte interna nós temos o logo da Fiat aqui, e mais uma vez aqui um pouco de longe aqui seus retrovisores em black piano, que combinou bastante com o seu teto, ficou muito legal. A parte em black piano já se inicia aqui na coluna A e vai se estendendo por todas as colunas do carro, tanto a B quanto a C, ficou bem bacana. Aqui nós temos um rack de teto da mesma textura do cinza do front bumper, né? Ficou bem legal, um cinza acetinado fosco. Como vocês podem ver aqui um pouco mais aqui o seu teto em black piano. Uma função bem bacana que nós temos aqui no Fiat Pulse são suas chaves presenciais. Basta você clicar aqui que o carro ele vai fechar sozinho. Aqui nós temos alguns apliques em cromado, ficou muito bacana nessa versão, dando um ar mais de esportividade para o carro, ficou bem bacana. Aqui mais uma vez nós temos suas rodas, e aqui mostrando um pouco para vocês a lateral aqui do Fiat Pulse, ficou bem legal. E aqui, como vocês podem ver aqui na coluna C, o black piano ele faz esse desenho aqui subindo e tendo esse contraste bem bacana, né? Continuando aqui no aerofólio do modelo, ficou bem legal. Aqui na parte traseira nós temos suas lanternas, que são em LEDs, ficaram bem bacanas, com esse design bem legal aqui, invadindo a parte do porta-malas. É uma lanterna bem grande, né, bem bacana. Aqui na parte de trás nós temos a seta, que é em LED, que eu vou mostrar para vocês também. Aqui um pouco abaixo nós temos o nome da motorização, Turbo 200, e um pouco acima o nome da versão, que é Impetus.
um pouco mais abaixo, nós temos alguns olhos de gato e os sensores de estacionamento traseiro. E aqui nós temos um destaque aqui bem bacana em cromado, né, imitando uma saída de escapamento, que ficou bem legal. E nessa parte aqui novamente nós temos a mesma tonalidade do front bumper, um cinza fosco, ficou bem legal, bem bacana. E aqui um pouco na lateral nós temos a escrita Pulse em alto relevo, que ficou bem legal, bem bacana. Agradecendo também aos nossos parceiros da Ponta Negra Fiat por nos cederem o veículo com exclusividade. Um pouco aqui mais acima nós temos a logo da Fiat aqui centralizada na tampa do porta-malas. E aqui mais uma vez a parte dos seus aerofólio, ficou bem legal, bem bacana. E aqui mostrando para vocês um pouco do porta-malas aqui do Fiat Pulse. Como vocês podem ver, nós temos 370 litros aqui no porta-malas. Temos aqui iluminação. Aqui nós temos alguns ganchos de fixação. O acabamento bem bacana nessa parte aqui em plástico, e toda essa parte é forrada em feltro, bem legal. Aqui abaixo nós temos seu step, que é de uso temporário. Como vocês podem ver, todos os equipamentos para trocar o pneu. E aqui na parte inferior aqui do porta-malas nós temos esse aplique em plástico aqui, ficou bem bacana, bem legal, muito bem acabado. Nós temos aqui essa alça aqui para poder puxar e fechar o porta-malas, ficou bem bacana. Mostrando aqui para vocês um pouco mais de longe, ficou bem legal. O porta-malas, ele por fotos parece ser um pouco menor, mas ele é bem fundo aqui, ficou bem bacana. Lembrando que ele tem 370 litros. E partindo aqui para a parte do interior do Fiat Pulse, nós temos aqui o seu acabamento da porta traseira todo em plástico rígido, mas um plástico de muito boa qualidade, tanto nessa parte de cima quanto na parte de baixo. Nós temos várias texturas aqui de plástico. Aqui nós temos uma, aqui nós temos outra, aqui também nós temos outra, que ficou bem bacana, dando aqui um destaque como se fosse em 3D, em carbono, ficou bem legal. Nós temos aqui um porta-garrafas de pequeno porte. Temos aqui o apoiador para poder fechar a porta. Temos aqui suas fechaduras aqui da mesma cor do front bumper, lembrando, em um cinza fosco, ficou bem legal. E temos aqui também as funções do seu vidro elétrico, que com um toque ele abaixa totalmente e com um toque ele sobe novamente. Vidros automáticos nas 4 portas. E aqui na parte dos seus bancos nós temos cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix nas laterais. Temos apoio de cabeça também para os 3 ocupantes. Aqui nós temos um banco em couro, um couro bem bacana, bem legal. Nós temos aqui costuras em branco, ficou bem legal. Temos aqui na parte central um couro perfurado, como vocês podem ver aqui, ficou bem legal, bem bacana. Aqui na parte de trás dos bancos dianteiros, no banco do motorista nós não temos o porta-revistas, mas nós temos no banco do passageiro. E entrando aqui um pouco no espaço do Fiat Pulse, como vocês podem ver, o banco está ajustado para uma pessoa mais ou menos de 1,76 m. A condição aqui é essa: 4 dedos aqui para bater os joelhos no banco. Um espaço bem confortável, bem legal, mas que para a terceira pessoa que vai aqui no meio complica um pouco, porque a parte central aqui do Pulse ela é um pouco alta. Aqui um pouco abaixo
nós temos uma saída USB energizada, que você pode carregar o seu celular aqui. Aqui nós temos um pequeno compartimento, pequeno porta-objetos, ficou bem bacana. E aqui mostrando para vocês um pouco da parte do porta-revistas, ficou bem legal, muito bem feito. Esses bancos em couro aqui dessa versão em pets, ficou muito bacana. Aqui nós temos um pouco aqui desse design aqui dos apoiadores de cabeça. É um design bem diferente, bem ergonômico. Aqui um pouco na parte de cima nós temos suas luzes, que são em LED, mas é um LED com uma tonalidade mais puxada para o amarelo do que para o branco, que ficou muito bacana. Uma coisa muito interessante também que o Fiat Pulse tem é o seu teto em preto, mais um ponto positivo aqui para o Fiat Pulse. Nós temos alças PQP aqui para todos os ocupantes, exceto para o motorista. E agora nós vamos passar para a parte da frente. Como vocês podem ver aqui, todo o cluster do Fiat Pulse. E aqui, passando para a parte interna dianteira aqui do Fiat Pulse, nós temos novamente o mesmo acabamento que nós vemos na porta traseira, só que com algumas diferenças. Aqui nós temos essa tonalidade em prata, que ficou uma cor muito bacana, muito legal. Nós temos aqui as funções para você poder mexer nos retrovisores. Temos aqui os 4 vidros elétricos automáticos, que ficou muito legal. Um pouco abaixo nós temos um porta-revistas e um porta-garrafas, um espaço um pouco curto. E mostrando aqui para vocês um pouco da parte de baixo aqui do banco, nós temos aqui algumas regulagens de altura, que é muito importante. Aqui novamente nós temos as costuras brancas aqui em couro. Esse carro aqui é um carro muito novo, ele está apenas com 81 km rodados. Nós temos novamente a ergonomia dos bancos dianteiros, ficaram bem legais, bem largos. Lembrando que o Fiat Pulse ele tem airbags laterais também, ficou muito legal. E aqui nós vamos mostrar para vocês todos os detalhes da multimídia, do cluster totalmente do Fiat Pulse. A parte dos seus botões, que são Sport, que isso aqui muda um pouco da condução do carro. Aqui nós temos novamente o aplique que nós vemos aqui na porta, uma cor em cinza fosco. E aqui nós temos suas saídas de ar condicionado, que ficaram bem bacanas. Aqui na parte do painel do Fiat Pulse, aqui nós temos plástico rígido normal do segmento, ficou muito bacana. Os encaixes são bem feitos. Aqui nessa unidade nós temos alguns acabamentos que não estão perfeitos, mas lembrando, galera, as primeiras unidades do Fiat Pulse, tanto quanto outros carros que são lançamentos, elas não são perfeitas, 100% perfeitas. Então algum acabamento ou outro não vai ficar perfeito, e de uma forma em que a montadora ela vai ajeitando a parte de acabamento de acordo com o tempo, né? Então não significa que o acabamento do carro é ruim, mas que como o carro é um lançamento, o carro ainda não é perfeito. Ele tem algumas coisas sim, mas que são coisas que são totalmente relevantes, que não influenciam totalmente em nada na compra. Aqui nós temos algumas regulagens de altura e de profundidade também, ficou muito bacana. Lembrando aqui que nós temos faróis automáticos, e aqui na lateral temos os faróis de neblina, ficou muito bacana, muito legal. Entrando aqui na parte
interna do Fiat Pulse, nós temos aqui o botão Start Stop. Basta apertar no freio, apertar apenas uma vez aqui. Fiat Pulse em funcionamento. Como vocês podem ver aqui, temos algumas funções aqui de abertura do veículo. Aqui nós temos sua multimídia, que ela é flutuante, muito bacana, de perfeita qualidade essa multimídia, tanto também quanto o painel, que nós vamos mostrar para vocês já já. Aqui na parte do volante nós temos boas empunhaduras, ficou bem bacana. Volante revestido em couro, com uma textura aqui na parte central perfurada, ficou bem legal, bem bacana. O Fiat Pulse tem também um novo volante, como vocês podem ver aqui. Ficou bem bacana o volante, bem bonito, bem contrastante aqui com o veículo. Nós temos aqui algumas funções aqui para poder mexer ali no painel. Nós temos vários tipos de funções aqui, várias configurações do veículo, restaurar configurações, voltar para a parte principal, mexer nas iluminações, som. Novamente a gente volta para restaurar as configurações. Passando para baixo, nós temos esse design aqui de painel, também ficou muito bacana, uma versão esportiva aqui do Fiat Pulse. Passando para o lado, nós temos esse outro aqui também, que é mostrando aqui um pouco da parte mais econômica do veículo. Se o veículo está mais econômico, então você consegue se basear por esse gráfico aqui que tem nessa parte lateral, ficou bem bacana. Aqui nós temos alguns LEDs também, ficou bem legal aqui na parte lateral. Aqui também na parte lateral nós temos os indicadores de faróis e luzes espia, mostrando mais um design aqui do seu painel digital, ficou muito bacana. Temos apenas aqui a quilometragem e voltamos novamente para o modo esportivo do Fiat Pulse. Passando aqui um pouco para baixo, nós temos a parte de percurso, consumo médio. Lembrando, galera, que esse consumo médio nós vamos zerar ele aqui para mostrar para vocês no final do vídeo quanto o Fiat Pulse ele vai fazer. Nós temos aqui também percurso B, temos algumas outras funções aqui que você pode criar um novo percurso, bem bacana. Temos aqui percursos de desde abastecido também, que são várias funções aqui, como distância atual, consumo médio atual, última distância, último consumo médio. Lembrando que esse carro aqui ele estava em showroom, então ele é um carro que ele fica com o motor ligado, então não considerem essas números de consumo aqui que a gente vai mostrar para vocês ainda nesse vídeo. Passando aqui um pouco para baixo, nós temos a parte de veículo, aqui o contagiros, potência, turbo, força G. Muito bacana essa função aqui no Fiat Pulse. Aqui, se eu acelerar para vocês podem ver que o turbo ele aumenta. Aqui mostra também a parte de potência e a parte do contagiros, ficou muito legal. Passando para o lado, nós temos a assistência de direção do Fiat Pulse, que nada mais é que ele vai ler as faixas que estão na pista e vai corrigir com o volante, assim como tem na Fiat Toro. Muito bacana essa função, mas infelizmente o Fiat Pulse vai ficar devendo o ACC. Aqui um pouco mais para o lado, nós temos as pressões do pneu, que mostra aqui nesta parte. Passando mais para o lado, nós temos a parte de revisões. Como eu falei para vocês, já havia mencionado, esse é um carro de um exemplar muito novo, com apenas 83 km rodados. Passando aqui um pouco mais para baixo, nós temos segurança e assistência, que são os alertas de velocidade.
os airbags também. Passando um pouco mais para baixo, nós voltamos aqui para a parte de configuração. E por último, mas não menos importante, aqui nós temos o painel digital, que é de 7 polegadas. Lembrando para vocês aí, um painel muito bacana, muito legal. E na parte da multimídia, nós temos uma multimídia de 10.1 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, muito bacana, muito legal. Lembrando também que o Fiat Pulse ele tem Wi-Fi a bordo, muito legal, um ponto muito positivo. Essa multimídia e todas as outras multimídias da Fiat estão vindo 100% completas, com muita tecnologia. Esse design aqui em flutuante ficou muito bacana, muito legal. Aqui nós temos a parte principal da multimídia. Passando para o lado, nós temos a parte de mídia, que vocês podem colocar aqui na parte FM, Bluetooth, enfim, derivados. Aqui na parte lateral nós temos a parte de ventilação do ar-condicionado, muito bacana também. Lembrando que a qualidade da multimídia é aqui do Fiat Pulse, tanto também da Fiat Toro, é 100%. Vocês podem ver aqui que basta apenas um clique, ela já funciona. Esse GPS aqui é integrado, como vocês podem ver, é um GPS da TomTom, um dos melhores GPS que existem no mundo. Aqui nós temos algumas funções, como vocês podem ver aqui, bem bacana. Nós temos aqui a parte de espelhamento do celular, na parte de Android Auto e Apple CarPlay. Lembrando que o Android Auto e o Apple CarPlay ambos são sem fio. Passando aqui um pouco para o lado, nós temos algumas configurações do veículo, controles, percursos, autonomia que nós temos aqui. Aqui vocês podem desligar a tela, caso queiram. Tocar novamente, ela acende. E aqui nós temos a visão da câmera traseira, que é também extensante, muito bacana, muito legal. Viram aqui a direção do Fiat Pulse, vocês podem ver que ela acompanha, muito legal, muito bacana. Caso vocês queiram aqui colocar um zoom também na parte de baixo, muito bacana também. Temos aqui uma boa qualidade de câmera, como vocês podem ver, ficou muito legal, muito bacana. Voltando aqui novamente, apertando aqui, nós temos mais algumas configurações na parte de favoritos, parte de recentes. Aqui todas as funções que você pode configurar do jeito que você quiser. Temos aqui a parte de categorias e todas as funções que você pode configurar aqui no seu Fiat Pulse. Lembrando também, galera, que o Fiat Pulse ele conta com SOS aqui na parte dos seus retrovisores. Basta apertar esse botão em alguma emergência, caso você se envolva em algum acidente ou precise desse tipo de tecnologia, a Fiat ela vai lhe atender, né? Vai chamar ambulância para vocês e tudo mais, em caso de algum acidente, ou caso o seu pneu fure ou o carro tenha algum problema mecânico, a Fiat vai resolver para vocês totalmente, apenas apertando nesse botão. Aqui nós temos a função para ligar ou desligar o retrovisor fotocrômico. Aqui nós temos luzes individuais, como vocês podem ver, são em LEDs, mas com aquele tom mais amarelado. Ficou bem bacana também, bem legal. Aqui na parte dos seus para-sóis nós temos apenas o vidro, não temos iluminação. Assim também como na parte do passageiro, que tem apenas o vidro, não tem aqui para poder fechar
a parte do vidro. E aqui, um pouco mais acima, o Fiat Pulse, ele já está vindo conectado aqui com um passe livre para você que passa em pedágios. Então, a Fiat disponibiliza desse serviço que se chama o Connect Me. O Connect Me nada mais é que um aplicativo no seu celular que você pode conectar e mostrar todas as configurações do carro, quanto de autonomia tá. Você pode ligar o carro através do aplicativo também, muito bacana. Você pode ver a velocidade que o veículo está, aonde o veículo está, em qual bairro ele está. Então o carro ele é 100% monitorado pelo aplicativo. Muito legal, muito bacana. Uma tecnologia muito interessante aqui nos carros da Fiat. Aqui um pouco abaixo nós temos suas saídas de ar condicionado, com esse detalhe aqui novamente em cinza. Vai até a outra ponta ali. Aqui nós temos alguns botões, vários botões. Poderia diminuir esses botões aqui e colocar alguns para multimídia, mas que ficou aqui botões bem bacanas aqui em Black Piano. Aqui nós temos a função para desligar o ar-condicionado, ligar o ar-condicionado. Temos aqui a função automática, ventilação, os desembaçadores dianteiros e traseiros. Temos aqui os seus piscas alerta. Temos aqui para poder travar e destravar o carro. Aqui para você poder desligar a multimídia, colocar a multimídia no mudo. E aqui uma coisa muito bacana que em vários carros não estão vindo mais, é aqui para você poder aumentar e diminuir o volume aqui pela rodinha, que ficou muito legal. Apertando aqui centralizado, nós ligamos a multimídia. Aqui um pouco ao lado nós temos para poder desligar ou ligar o controle de tração. Apenas apertando aqui já aparece ali no seu painel. Apertando novamente, ele desativa. Aqui nós temos uma função que são de desligar os seus sensores de estacionamento. Apertando está ligado e apertando novamente está desligado. Nós temos aqui para desligar os sensores de correção de faixa, que é muito bacana. Caso você esteja em algum local que você não queira utilizar, basta apertar aqui uma vez que o alerta de saída de faixa ele vai ser desligado. Ficou muito legal, muito bacana. Aqui na parte de baixo nós temos um carregador por indução, ficou muito legal. Em vários carros da Fiat já está vindo com essa tecnologia, muito legal. Aqui um pouco abaixo nós temos o seu câmbio CVT de 7 marchas. A manopla aqui, como vocês podem ver, é bem parecida com a do Compass e a do Renegade, também com a da Toro. Nós temos aqui as funções P, R, N e D e a função manual, ficou bem legal. E aqui um pouco na lateral aqui do câmbio nós temos esse detalhe aqui em aço escovado. Aqui um pouco abaixo nós temos uma entrada USB tipo C e uma entrada USB normal. E aqui também nós temos outro compartimento aqui para você colocar alguma espécie de cartão, alguma coisa que você queira usar aqui. Nós temos aqui outros porta-objetos, como vocês podem ver. Temos dois porta-copos e na versão aqui do Fiat Pulse nós temos apenas aqui o freio de mão, que é manual. E por último, mas não menos importante, aqui nós temos um pequeno porta-objetos, ficou bem legal.
E aqui o apoiador do braço, ele corre tanto para frente quanto para trás. Ficou bem bacana, bem legal. E aqui por último nós temos a parte do seu porta-luvas, que é um porta-luvas bem fundo com iluminação. Ficou muito bacana, com bastante espaço.